Olá, tudo bem com você? A gente dá uma pausa hoje na nossa conversa sobre os desafios pastorais da primeira Assembleia Eclesial para tratar de um assunto que é muito importante, a Assembleia dos Organismos do Povo de Deus. A 10ª edição desta Assembleia acontece de 14 a 16 de outubro e reúne representantes dos organismos do povo de Deus da Igreja no Brasil, o Conselho Nacional do Laicato do Brasil, a Conferência dos Religiosos do Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Comissão Nacional de Presbíteros, a Conferência Nacional dos Institutos Seculares do Brasil e a Comissão Nacional de Diáconos. E para a gente conversar sobre este importante espaço eclesial, eu recebo a professora Carlúcia Maria Silva, ela que é membro da Comissão Nacional Fé e Política do Conselho Nacional do Laicato do Brasil e da Rede de Assessores do Centro de Formação Fé e Política Dom Helder Câmara. Carlúcia, seja muito bem-vinda à Igreja Sinodal, uma alegria tê-la por aqui. Obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui também nesse diálogo com vocês. Isso, e quem conversa com a gente também é o secretário do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, Márcio José de Oliveira. Márcio, muito bem-vindo, uma alegria também contar com você nessa conversa. Olá, Marcos, obrigado pelo convite, que bom estar aqui com você, com Carlúcia, para a gente falar um pouco sobre a 10ª Assembleia Nacional dos Organismos do Povo de Deus. Márcio, eu já quero começar ouvindo você, para quem está nos acompanhando, que talvez nunca tenha ouvido falar da Assembleia Nacional dos Organismos do Povo de Deus, nós vamos celebrar a 10ª Assembleia, então significa que já aconteceram 9 assembleias. Como é que surge esta Assembleia dos Organismos do Povo de Deus? Onde estão as suas raízes? Olha, que ótima pergunta, Marcos, para a gente começar esse nosso bate-papo. Todo evento importante ele é fruto de um processo, E com a 10ª Assembleia e com a Assembleia Nacional dos Organismos do Povo de Deus, não foi diferente, Nós temos um texto muito bonito, escrito por Dom Luciano Mendes e Almeida, que ele fala das raízes históricas, dos fundamentos históricos da Assembleia Nacional dos Organismos. E ele fala que tudo começou com o Concílio Ecumênico Vaticano II, quando propôs uma nova maneira da Igreja se entender. A Igreja se entendeu a partir do Vaticano II como uma rede de irmãos, de iguais pelo batismo, mas com missão, com vocação, com ministérios, com serviços diferentes. Para a gente compreender o que vamos celebrar essa 10ª Assembleia, como nos faz bem olhar para a história e ver o caminho que já foi percorrido e o que ainda temos a percorrer, como nos diz e nos ensina a palavra de Deus. Carlúcia, eu queria ouvir de você um pouquinho sobre o tema, porque o tema proposto para a Assembleia deste ano é um tema muito bonito: comunhão e missão, caminho para a Igreja no Brasil. O que a escolha deste tema reflete para nós no contexto em que nós estamos vivendo? Então, olha só, como o Márcio bem nos lembrou, as origens da Assembleia Nacional dos Organismos do Povo de Deus, esse resgate, essa busca de fortalecer a Igreja, e os organismos que a compõem, enquanto comunhão e missão. E agora, mais especificamente, em tempos de sinodalidade, que nós estamos vivenciando, uma proposta do Papa Francisco, a Assembleia ela quer, com uma ênfase maior, resgatar, todo esse processo que foi construído à luz da Lumen Gentium, à luz do Concílio Vaticano II, a partir dessa eclesiologia de comunhão que o concílio nos convoca a ser, cada um a partir do lugar que ocupa da Igreja, Eu, enquanto mulher leiga, o Márcio também, os nossos bispos enquanto pastores, os padres, os diáconos,
os religiosos, homens e mulheres que respondem o seu compromisso batismal, né, e a sua proposta de segmento numa perspectiva por caminhos diferentes, mas no mesmo horizonte. E o que nos une, o que nos mantém, o que nos impulsiona é essa ideia de sinodalidade, de caminhar juntos, e caminhar juntos no sentido de fortalecer a missão, fortalecer a comunhão e fortalecer a corresponsabilidade eclesial. Muito bonito o que a Carlúcia acaba de trazer para nós, essa questão da identidade, né? Como eu mencionei no início, o Márcio reforçou, são 6 organismos de diferentes estados de vida, né? Ministros ordenados, fiéis leigos, fiéis de vida consagrada, todos e todas unidos neste caminho que nos aponta para a missão, comunhão e missão, caminho para a igreja no Brasil. A gente já está nas portas de realização desta 10ª Assembleia. Márcio, que está aí bastante envolvido também no processo de organização, né? Quais que são as expectativas para a Assembleia e o que ela representa para nós neste momento enquanto igreja no Brasil? Pois é, Marcos, olha só, que bonito que vai ser esse encontro, como a querida Carlúcia falou, né, os diversos sujeitos eclesiais da igreja no Brasil se encontrando, né, celebrando a sua vida, a sua missão, a missão comum da igreja, mas através de seus ministérios, das suas vocações, dos seus serviços específicos, né, para levar a cabo a missão da igreja, que é a própria missão de Jesus, que é, em último caso, é a vida plena para todos e todas. Que bonito. E as expectativas são as melhores possíveis, né? Como também já foi dito, né, nós estamos num panorama, num momento histórico muito específico da igreja, né? E isso é que vai dar o tom, isso é que vai fazer, que vai ser o fio que vai guiar todas as nossas experiências durante a 10ª Assembleia Nacional. Veja bem, será um momento de oração, né? Um momento de celebração, onde nós vamos celebrar a missão da igreja no Brasil. Também um momento de reflexão sobre quais caminhos que a igreja no Brasil precisa seguir para se firmar nesse caminhar juntos, né, nessa sinodalidade proposta por Francisco. E também um momento muito específico vai ser que nós vamos celebrar os 70 anos da Conferência Episcopal Brasileira. A última Assembleia, Marcos, que foi lá em 2018, ela foi convocada para celebrar o encerramento do Ano Nacional do Laicato, né? Então, a gente celebrou lá em 2018 o protagonismo dos cristãos leigos e leigas. E olha que bonito, pela providência, nós vamos celebrar nessa Assembleia de 2022 os 70 anos da Conferência Episcopal Brasileira, da CNBB. Ou seja, todos os organismos se reúnem para celebrar a vocação e a missão dos cristãos bispos. Então, isso é um outro ponto que demonstra essa forte, né, sinodalidade, essa forte comunhão que sempre marcou as Assembleias Nacionais dos organismos do povo de Deus. Márcio, rapidamente aqui também para ajudar quem está em casa, quem é que participa, né? Eu já falei dos organismos, mas todo mundo, quem desejar pode participar ou há um critério específico de participação? Como é que funciona? Veja bem, que bom que seria que nós conseguíssemos reunir todo mundo, né? Mas é quase impossível, impossível talvez, mas todo mundo se faz presente através de seus representantes, né? Então, o que foi acordado para ser um número de acordo que consiga fazer todos os trabalhos fluírem de uma forma mais harmônica e de uma forma mais propositiva, né? Para dar condição de maior participação. Então, todas as presidências dos 6 organismos, elas participam da 10ª Assembleia Nacional,
né? Fora isso, olha que dado importante, Marcos, olha que dado importante, companheira Carlúcia. Fora isso, a Assembleia ela é marcada pela proporcionalidade. O que isso quer dizer? Ora, se os cristãos leigos e leigas constituem a maior parcela do povo de Deus, né, os 6 presidentes acharam justo que a maior quantidade de vagas seja ocupada pelos cristãos leigos e leigas. Olha que sinal sinodal, né? Que sinal bonito de sinodalidade que vai acontecer. Então, participam os delegados ampliados das presidências dos 6 organismos, né? E todo o povo católico aqui do Brasil é chamado a participar em comunhão de preces, né? E orando para que a nossa Assembleia corra com os seus melhores e dê os seus melhores frutos. É isso aí, a gente está conversando sobre a Assembleia Nacional dos Organismos do Povo de Deus. Eu recebo a Carlúcia e o Márcio. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho e na volta a gente continua essa conversa com eles. Te espero, até já. De volta com o nosso programa, que hoje traz como tema para a conversa a 10ª Assembleia Nacional dos Organismos do Povo de Deus, que acontece de 14 a 16 de outubro. Esta expressão de sinodalidade, de eclesialidade tão importante. No primeiro bloco a gente já compreendeu um pouquinho dessa história, junto com a Carlúcia Maria e com o Márcio José. Eles são do CNLB, o Conselho Nacional do Laicato do Brasil. E Carlúcia, eu quero ouvi-la agora, porque a gente já acenou no primeiro bloco que esta Assembleia ela se realiza num período histórico muito importante, que é dentro desse contexto do Sínodo sobre Sinodalidade e após a realização da primeira Assembleia Eclesial em nosso continente, que aconteceu no ano de 2021. O que você considera ser assim, os principais desafios ou principais entraves para a gente pensar a sinodalidade na Igreja no Brasil? Olha só, a sinodalidade, esse caminhar juntos, é um desafio e um aprendizado permanente, né? Então, na verdade, esse caminhar juntos enquanto uma resposta vocacional, e nessa vocação o seguimento do Mestre, se torna para nós um grande desafio, mas também um grande aprendizado, né, no cotidiano. E aí, essa Assembleia, ela quer ser, e ela busca ser, a expressão da unidade, da comunhão e da corresponsabilidade. Precisa desafio maior do que isso, numa realidade social em que nós estamos inseridos e somos convocados a anunciar a boa notícia de Jesus, não é? Ou seja, a igreja ela se faz presente enquanto caminhos e campo de missão. E o mundo, como o próprio Papa Francisco, né, nos convoca, tanto na alegria do Evangelho, como também na Fratelli Tutti, e, sobretudo, quer dizer, eu não sei se é possível a gente enfatizar mais um documento do que o outro, mas a Evangelho Gaudium, a Fratelli Tutti e a Laudato Si nos aponta os principais desafios que são colocados para nós enquanto vida e missão. E como igreja, nós cristãos leigos e leigas, os nossos irmãos bispos, os nossos irmãos padres, sacerdotes, né? Os diáconos, os religiosos, somos todos convocados, não é? E não é um convite, é uma convocação, porque nós nos propusemos nesse segmento, por caminhos diferentes, mas é um segmento.
E a nossa missão, vocação, ela se manifesta na realidade concreta, onde nós estamos. É na família, é no trabalho, é nas relações que construímos, não é? Então, qual é a boa notícia que nós queremos e devemos ser, né, para aqueles que cruzam o nosso caminho? Eu acho que o espaço da Assembleia, dos organismos do povo de Deus, é uma oportunidade assim fantástica e, ao mesmo tempo, um tempo de graça para que a gente possa rever o caminho feito, olhar o horizonte que está posto para nós, quais são os apelos da realidade e os gritos que ecoam, né, nessa realidade na qual nós fazemos parte. Então, são muitos, mas, ao mesmo tempo, esses desafios são também meta para nós, nos impulsionam a renovar a cada dia o nosso compromisso batismal e o seguimento de Jesus de Nazaré, o ressuscitado, que veio conviver conosco e trazer, né, nos ensinar a ser irmãos de fato, não é? E, ao mesmo tempo, realizar esse amor universal que o Papa Francisco nos convoca na Fratelli Tutti, e na Evangelho Gaudium, e na Laudato Si. Obrigado, Carlúcia, por nos ajudar, né, trazer esse horizonte de esperança bonito para a gente pensar que é possível e que é preciso. Márcio, você queria trazer algum complemento também? Fique à vontade. Eu estou aqui encantado com a fala de Carlúcia, que era bem isso, né? Como a Assembleia vai ser esse momento de oportunidades, né? Como cada Assembleia Nacional dos Organismos é momento de oportunidade. Oportunidade para a Igreja se converter para esse caminho sinodal, né? Tão falado, tão proposto, tão oferecido por Francisco no seu ministério. Também eu acho que vai ser uma oportunidade para a gente repensar algumas coisas que já passaram do tempo, né? A gente precisa entender esse espaço das assembleias, dos organismos também, não só um espaço de reflexão consultivo, mas também a gente precisa transformá-lo num espaço deliberativo, né? Porque lá estão todos os 6 organismos do povo de Deus, então poderíamos pensar nesse espaço constante, com uma constância um pouco mais definida, né, e também transformá-lo num espaço deliberativo, né? Olha só que interessante, Marcos, Carlúcia e você que nos acompanha. O tema da primeira Assembleia Nacional, lá em 1991, foi as diretrizes, contribuição para a elaboração das diretrizes. Ou seja, a Assembleia dos Organismos nasceu como um espaço para debater, de reflexão, né, sobre a natureza, sobre a missão e a vocação da Igreja no Brasil. Então, a gente precisa cada vez mais avançar nisso, né, que seja não somente um espaço de celebração, celebrativo, mas também um espaço decisório. Destaco também, né, para a gente refletir nessa Assembleia que vai ser oportunidade, é necessária a superação do clericalismo, né, que está aí posto e que tanto atrapalha a caminhada da Igreja. E também dessa relação, dessa experiência dos diversos sujeitos eclesiais, né, a gente repensar a nossa colaboração nesse caminhar juntos, né, em que as relações de poder dentro da Igreja se transformem em relações de serviço, né, que não haja subordinação entre os sujeitos eclesiais, mas haja plena comunhão, né, dos sujeitos eclesiais em vista da missão, né, da Igreja no Brasil. Excelente, assim nós vamos abrindo o nosso olhar, o nosso horizonte, perceber que a Assembleia ela não é mais um evento que se realiza, mas é um espaço, é um tempo oportuno para que nós possamos, assim, engendrar processos, né? É um aprendizado constante, né? O cristão, independente se ele é
é ministro ordenado, se ele é leigo, se é de vida consagrada, né, religioso ou religiosa, é aquele que se põe a caminho com Jesus, e com Jesus vai construindo, então, a experiência bonita do reino de Deus que acontece no aqui e no agora da nossa história. O nosso programa, principalmente quando o papo é muito bom, ele passa rapidinho. Então, a gente já está chegando aqui quase no fim do nosso programa e eu gostaria de ouvir as considerações, as mensagens de vocês para quem está nos acompanhando. Queria começar por você, Carlúcia, por gentileza. Olha só, eu quero trazer um pequeno trecho da Fratelli Tutti, que eu acho que diz muito sobre a Assembleia Nacional dos Organismos do Povo de Deus e a nossa vocação ao segmento. É isso que todos nós desejamos, que está lá no número 183, que diz assim: a partir do amor social, nos diz o Papa Francisco, é possível avançar para uma civilização do amor a que todos podem sentir-se chamados. O amor social é uma força capaz de suscitar novas vias para enfrentar os problemas do mundo de hoje e renovar profundamente, a partir do interior, as estruturas, organizações sociais, ordenamentos jurídicos. Que essa Assembleia nos ajude nesse processo de conversão, de revisão e de disponibilidade nesse segmento do ressuscitado. Assim Todos seja. nós. Carlúcia, muito obrigado, viu, pela sua participação e contribuição neste programa. Márcio, agora você também as suas considerações. Olha só, eu trago aqui um trecho da carta dos 6 presidentes, convocando a Assembleia, né, em que eles falam: desejamos que essa 10ª Assembleia Nacional se converta num rico testemunho de sinodalidade entre os diversos sujeitos eclesiais e se constitua como espaço privilegiado de troca de experiência, expressando assim a unidade e a comunhão da Igreja no Brasil. E trago também a iluminação bíblica dessa 10ª Assembleia Nacional: preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, que essa Assembleia seja um grande testemunho para toda a Igreja, né, de uma grande celebração dos diversos sujeitos eclesiais, unidos, né, num espírito de paz, concórdia, de comunhão, para que a gente possa, cada um de acordo com o seu chamado específico, com a sua vocação específica, mas que a gente possa ditar esse caminho para a Igreja no Brasil, de sinodalidade e missão, visando construir a vida plena para todos e todas. Muito obrigado, Márcio, também pela sua contribuição, partilha. Nos encontramos na Assembleia Nacional dos Organismos do Povo de Deus, se Deus quiser. E enquanto Igreja Sinodal, enquanto organismos do povo de Deus da Igreja no Brasil, nós buscamos a inspiração do Papa Francisco na Evangelii Gaudium, número 31, dizendo que o objetivo destes processos participativos não há de ser principalmente a organização eclesial, mas o sonho missionário de chegar a todos. Que esta Assembleia expresse este desejo de comunhão e missão. Um abraço para você e até o nosso próximo programa.